Teve a Copa das Confederações, a Dilma foi vaiada. Foi. Né? Foi, Lembra? A Dilma foi vaiada no estádio e tudo lembro. mais. Tem um vídeo meu. Cara, 2013 eu tinha, deixa eu ver, 15 anos. 15 anos. Fazia ainda 16. Mas 15 anos, molecão, fiz um vídeo chamado Chupa Dilma. Então, assim, fazia a brincadeira, fazia humor, fazia a minha comédia e tal. Mas, nesse vídeo, chamei Lula de mensaleiro. Falei Chupa Dilma, falei sobre Petrobras, falei sobre, enfim, então... Já estava indo para política. Não, eu tinha toda uma comédia com crítica. Me lembro que tinha vídeo meu falando sobre aluno, e aí eu juntei algumas coisas que aconteciam ali, a máfia do lanche, sair cedo, gazear aula e tudo mais. E aí no final eu concluo dizendo assim, ó, resultado, todo mundo vira mafioso saindo da escola. Mas nem todo mundo precisa sair da escola para ser mafioso, como o nosso ex-presidente Lula. Então, sempre tinha essa crítica. Aí, o povo xingava e tudo mais, mas deixa lá. Eu lembro que o pessoal não vaiava no estádio. Era uma frase. Ei, Dilma! Vai, né? Lindo! Emocionante! E aquilo pegou demais, né? E até o pessoal dizia que aquilo, a origem tinha sido o Olavo de Carvalho, que falava nos programas dele. Sim! No final, ele fechava fulano, vai plantar tomate. É verdade, é verdade. Tinha isso aí mesmo. O pessoal meio que repetia. Você lembra de alguma piada do stand-up? Assim, marcante, uma que fazia sempre sucesso? Olha, tinha algumas que talvez a gente não possa mais fazer hoje em dia. Geralmente era piada mais pesada. Chato, cara. Não, tá chato demais. demais, Eu tenho certeza que se eu falar aqui algumas das coisas que eu falava lá, eu era cancelado rápido demais. Eu seria cancelado muito rápido. E agora o foco tá em você também. Como estão cancelando o stand-up? Não. Tem vários aí que estão... Hoje é uma pena. Verdade. Você vai ver, não pode mais mexer com gordo, você não pode mais mexer com homossexual. Muito bom. Falar em gordo, o Monark saiu por causa disso, né? Teve um problema, foi relativo a isso aí. Mexer com gordo. Um dos Mexer com dos gordo. problemas. E, gente, você falou do Olavo. Quando que você redipilou? Qual foi esse momento que, caraca... Se bem que ele já tinha uma luzinha. Olha, dele, já tava. Foi quando eu entrei na faculdade. É mesmo? Foi quando eu entrei na universidade. Basicamente, paralelo. Teve uma época que eu parei de gravar os meus vídeos de humor, de comédia, paródia e tudo mais. Foi mais ou menos ali em 2015. Eu já tinha participado de manifestação pelo impeachment da Dilma e tudo mais. Eu não deixava isso exposto no meu canal, porque no meu canal tinha de tudo. Tinha, apesar do povo não saber o que era ainda na época, mas tinha direita, tinha esquerda, Claro. tinha tudo. E aí eu não levava muito a bandeira partidária, fazia Sim. crítica e tudo mais, mas não levava. Então eu participava, mas ficava ali na minha. Votava, mas ficava ali na minha e tal. Quando eu parei de fazer esses vídeos, e aí foi numa época que eu vi o primeiro vídeo que eu vi do Olavo de Carvalho, que ele estava chamando os jovens de imbecis. E ele falava no vídeo, ele fala assim, a juventude é um bando de imbecil. Porque ele chega na universidade, Sim, eu lembro disso. ele chega na universidade e acha que ele está revolucionando, Entrando no grupo. aceitando bullying, aceitando o que a universidade está falando, aceitando o que os alunos estão pregando, o que os professores estão falando, e ele acha que está revolucionando. Quando, na verdade, o que é que ele está fazendo? Ele está virando as costas para o pai e para a mãe. Sim. Ele não é revolucionário, ele é covarde. Revolucionário era se ele chegasse lá e ligasse o foda-se para todo mundo e dissesse, eu respeito meu pai e a minha mãe. Quem e tá aí certo sim. são meus pais. Então, eu disse, caraca, bicho, faz sentido. Exato. É isso aí. Então, foi na época que eu entrei na universidade. E aí, eu já obviamente, eu sou cristão, assembleiano, evangélico. Meu pai sempre me mostrou o certo e o errado. Minha formação é do meu pai. Legal. Obviamente, sempre muito presente na minha vida. Só que ver um professor falando isso, eu disse, cara, muito massa. Eu vou chegar na universidade e vou arrasar. Não, vai ser muito bom. E aí tem uma professora que eu sempre falo, não tenho medo de falar o nome dela, Jaqueline, professora de História, que quando chegava na sala e começava a falar sobre política, ou sobre cristão, ou sobre tabus que tinham que ser quebrados, eu contestava. Eu a contestava mesmo, na frente dos alunos. E ficava aquela, eita... Eu nunca passei na matéria dela. Nunca passei na matéria dela, isso é fato. Cheguei no terceiro semestre, ainda estava devendo a primeira cadeira que era dela. Mas aí, quando eu passei no concurso da Polícia Militar, acabou que eu deixei a faculdade de lado, engajei por outro lado, depois voltei a fazer outra faculdade, outro curso. Mas foi basicamente isso, quando eu entrei na universidade.
Aí Olha só. sim, foi quando eu disse, cara, é muito bom você ter um conhecimento. É muito legal você ter argumento. Porque você chegar ali numa roda onde tá todo mundo conversando e você só ser mais do mesmo, é chato. Mas quando você chega e você diz, não, o que tu tá falando é mentira. Não, o que tu tá falando não é bem assim. É. Então eu comecei a ser esse cara chato. Eu comecei a ser esse cara chato. E cada vez que alguém dizia assim que eu era chato, que eu tinha mais vontade dava de eu ser mais ainda. Então, cara, é muito bom ser chato, é muito bom. E aí eu comecei a ler, aí comprei livro de Olavo de Carvalho, comprei outros livros na época, comecei a assistir curso, comecei a... Aí foi onde eu tomei minha Red Pill. Excelente. Bom, e na faculdade você estudou economia, como você citou, e você também estudou ciência política. Isso. Como é que foi essa migração de um curso para o outro? Economia eu cursava 100% presencial. Estava lá de segunda a sexta, faculdade, à noite. Era no Iguatu, ou seja, lá no interior, eu falei. E aí eu passei no concurso da Polícia Militar, deixei o curso de lado. Eu disse, não, agora eu vou me preparar, vou ser policial e tudo mais. Nesse interstício de tempo, onde eu fui aprovado, junho de 2016, até o final de 2017, eu só tinha feito o quê? Os meus exames médicos para ir para a polícia. E fazia os meus vídeos falando sobre política, assuntos sociais, religião. Eu lembro que teve uma época que eu meti até Valdomiro de Santiago no meio de um vídeo. Pô, isso aí deu 19 milhões de visualização no Facebook. Tinha página com 1.200.000, derrubaram por discurso de ódio. Criei outra dizendo, só porque eu sou um cearense, eu sou conservador e eu não aceito o que o sistema está dizendo, derrubaram minha página. Estou criando outra, eu peço que vocês me sigam, compartilhem em 24 horas, 300 mil seguidores. Caramba. Então, começou a engajar bastante. No final de 2017, eu disse, não, eu preciso fazer uma faculdade. E eu vou fazer eu vou pegar mais esquerdista que tem, vou pegar um curso mais esquerdista que tem. Que é para saber o que é que eles falam para a gente ter um contra-argumento. Eles falam lá e a gente Sim. tem um contra-argumento. É até difícil dizer que tem um contra-argumento dentro da ciência política, porque é muito porcaria o curso, desculpa. Mas é muito porcaria. Deve ser mesmo. Não, é muito porcaria. O curso que o Olavo estava anunciando, né? Vou lançar o curso de ciência política. Eu disse, meu Deus, finalmente, um curso de ciência política de verdade, porque o que a gente aprende lá é esquerdismo, é doutrina pura. Então, assim, aí eu comecei a fazer sempre presencial. Já foi na época que eu estava viajando, palestrando no estado do Ceará, falando sobre esses assuntos que eu falei. Me candidatei em 2018, então, para dar continuidade nesse curso, eu tinha que ir uma vez por semana lá, mas fazia o resto de forma virtual. E foi assim que eu fui levando, os 4 anos de curso. Porque uma coisa que eu percebo nas formações de ciência política no Brasil é que elas são realmente muito rasas, né? Ao ponto de que você, num curso, você não consegue aprender alguma solução para o Brasil. Eles falam como as coisas funcionam, como é que é o mundo, não sei o que e tal, mas eles não entram... Não, é um teleprompter feito para mostrar o que eles querem que você veja. Teleprompter feito assim, ó, tá aqui e isso é o que aconteceu. Ou seja, aquele princípio da universidade de você abrir a sua mente, Sim. lá é o contrário, né? Não, aí isso aí é para embestializar, né? Aí fica assim, é fechado. Eu já vi isso em algum lugar, Max. Onde é que eu vi quando usa um negócio assim? É burro, né? Então ele veio para fechar a tua visão, né? Cara, ó, isso aí já aconteceu no meu curso de economia. Você viu o quão ridículo é, ao invés do professor chegar na sala de aula aí, tem ali uma lousa, tem a mesa dele aqui, tá à frente, acima de todo mundo. Aliás, ele é a autoridade da sala, né? E ele vai lá e dá aula e dizer o que é isso, aconteceu e tudo mais. Não, hoje vamos fazer uma roda aqui. Vamos fazer um círculo. Todo mundo de igual para igual. O professor fala o que tem lá no livro e pergunta para o aluno o que é que ele acha, se aquilo ali é correto. E o segundo, o que é que você acha que o primeiro falou? Resultado, todo mundo sai pensando uma coisa diferente, ninguém sabe de merda nenhuma. É o povo, uma geração de analfabeto funcional. O povo não sabe o que é que acontece e tudo mais. O curso de ciência política é um teleprompter feito para demonizar a direita, o conservadorismo e pintar figuras esquerdistas como celebridades, salvadores da pátria. No curso diz que Lula foi o mega cara do acordo internacional. Nossa. Que o Brasil tanto precisava. Nossa. Sabe como dói você ter que apertar ali naquela opção, dizer assim, quem foi? O período Lula foi marcado por... A resposta Aí você tem que colocar lá que foi grandes acordos internacionais, que foi o cara que revolucionou a América do Sul. Ou faz isso ou não passa. Sim.
Ou faz isso ou não passa, mas de fato um curso raso. Agora, que ginástica que eles devem fazer lá em economia, né? Porque você pega os dados, você pega a história dos países, né? Não fecha, gente, não fecha. Uma Estatística, economia socialista, uma economia comunista não fecha. Não fecha. Tanto não fecha que a própria China percebeu que não tinha como seguir uma doutrina econômica comunista, né? Porque ela segue uma doutrina econômica capitalista, né? Apesar de não ter um mercado aberto, que é tudo no fundo acaba ali no controle, mas ela percebeu que a lógica comunista não fecha a conta. A Argentina percebeu, né? As pessoas perceberam que a conta não fechava e que aquilo ali ia para um buraco sem fundo, né? E agora a gente está aí com um liberal, alguém o Milei que segue a escola austríaca, né? Uhum. E agora a gente está vendo no Brasil a mesma coisa começando a acontecer. Primeiro ano de governo, André. A gente está agora iníciozinho de dezembro. E os números já estão péssimos. Péssimos. Como é que você está vendo isso? Se você for pegar o acumulado de janeiro a outubro de 2022, o Brasil tinha o governo um superávit de 70 milhões, acumulado de janeiro a outubro. Bilhões, né? Bilhões, eu falei? Milhões. Bilhões. De 70 B de bola. Se você pegar o acumulado de janeiro a outubro de 2023, temos um déficit de 74 bi. Diferença de 144 bi. Isso aí. Do positivo para o negativo. Inverte, né? Né? Então, cara, é absurdo. Se for pegar só outubro, temos 40% a menos do que tivemos no ano passado. Como é que alguém consegue dizer que o Brasil está indo bem, meu Deus do céu? Pois é. E você tinha ainda o governo transferindo renda para a população, auxílio emergencial. Não, a gente Auxílio vinha de uma das- crise Vinha de mundial. uma crise, você reduzindo imposto, devolvendo dinheiro para a sociedade, toma de volta para vocês O aí. Lula está conseguindo ser pior que a Ele pandemia. superávit. Ele consegue ser pior do que Superávit, a é. pandemia. E agora eles usam a desculpa, dizem que é porque esse foi o teto aprovado e que eles tiveram que furar e que, enfim, vão furar de novo agora no ano que vem. Eles não vão cumprir meta. Sim, não tem intenção. O próprio Guimarães, que é o líder do governo no Congresso, na Câmara dos Deputados, falou abertamente no evento do PT que se não fizesse isso, se eles fossem seguir, ou seja, se fosse fazer algo bom para o país, cumprir meta, seguir a meta, não gerar déficit, eles perderiam as eleições. Olha Então ele diz, só. nós não podemos cumprir a meta. Porque se a gente fizer isso, nós perdemos as eleições. Nós precisamos ganhar 2024. É como se ele dissesse assim, se eu boto comida na mesa do meu filho, eu não consigo comprar a chuteira do meu futebol de sábado. É a mesma coisa. Ou seja, é toda uma visão para si, para o partido, né? Aquela visão de poder. É um projeto de poder, né? Um projeto de Brasil. O Brasil ele só atrapalha, fica no caminho, né? Sim. Então, mande o dinheiro, eu vou aumentar o imposto o máximo que eu puder, né? Eles olham o que eu preciso fazer para não me dar mal. Ah, nesse ponto eu tenho que fazer tal coisa para não me dar mal. Beleza. O resto, O Brasil é uma ferramenta para eles. tá nem aí. pro É uma resto. ferramenta. É. Ferramenta de enriquecimento. Você teve como deputado estadual lá no Ceará, inclusive foi o mais votado na época, né? 2018. 109 mil votos. Como é que foi esse período aí de 4 anos lá? O Nordeste também tem uma influência da esquerda muito forte, né? A esquerda ainda domina lá. Quando eu falo domina, eu estou falando de comunicação. Tá? Se você for pegar no interior mesmo do nordestino, ele é na sua essência conservador. Tá? Ele é na sua essência conservador. Ele respeita as leis, ele respeita os pais, ele entende de hierarquia, ele não é ele vai contra o progressismo, essa mudança repentina para chegar em um lugar que nunca vai chegar. O nordestino não, o nordestino inclusive tem aquela fama de bruto, de antigo, de tudo mais, mas é mesmo, na sua Mas essência Pé no chão, né? Vê a realidade. Vê a né? realidade. Gosta do simples, né? Nada mais lindo, nada melhor, nada mais bonito do que um homem simples, uma esposa Sim. simples, Minha filho fé, minha simples e tudo família, mais. né? Então, o básico, o nordestino na sua essência tem isso. Mas a esquerda conseguiu dominar a comunicação. Eles conseguiram dominar a comunicação. Eu falo isso porque eu tenho propriedade, eu sou cearense, eu rodo o Nordeste, eu não rodo só o Ceará. Eu sei o que é o cara ser conservador, mas na mente dele, ele achar que o fato dele ter trabalhado 6 anos, 7, 8 anos, de segunda a sábado, não sei quantas horas por dia,
para pegar metade do seu salário e comprar uma moto, ele achar que o Lula deu uma moto para ele. Olha só. Ele achar que, se ele tá pegando aqui, se ele tem um salário de R$1.000, que deveria ser 2.000, mas 1.000 vem de imposto, e ele acha que o filho dele tá tendo uma faculdade, é por causa do Lula. Então a comunicação que eles conseguiram levar para o povo nordestino, eles dominaram. No ano passado tinha muita gente lá do Ceará que acreditava que Bolsonaro tinha matado 700 mil pessoas no Brasil, A Covid. do Covid, que tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Meu Deus do céu, 33 milhões de pessoas passando fome. Hoje você pega, você mostra. Não, era insegurança alimentar. Ou seja, Sim. a gente está comendo essa semana, próxima semana, não sei, daqui a 3 semanas, não sei como é que vai ser, porque o negócio não tá muito bom, mas Sim. é insegurança alimentar. Agora dizer que tinha 33 milhões de pessoas passando fome, e o povo comprava a ideia. Comprava a ideia de que Bolsonaro não tinha comprado vacina. Comprava a ideia de que Bolsonaro era um perseguidor da imprensa, Ia dar o golpe. que ia dar o golpe. Engraçado, Bolsonaro era o ditador e a gente não viu ele ir atrás de perseguir ou de prender nenhum Ninguém. Pois é. jornalista, ninguém da imprensa, nenhum youtuber, nem nada. Então, eles conseguiram dominar através da comunicação. A comunicação hoje no Ceará e no Nordeste é o que faz com que a esquerda tenha tanto poder. Ou seja, é um trabalho todo baseado na mentira. Sim, Tudo é mentira. claro. O Lula dizia isso, depende da nossa capacidade de criar uma narrativa. Exato. Sim. Então, Exato. ele sempre deixou isso claro. Vivemos constantemente uma batalha de informação. O governo Bolsonaro errou na comunicação? Eu acho que errou. Por exemplo, mandou 130 ambulâncias para o estado do Ceará. Sabe quem é que entregava? Camilo Santana, do PT. Troca o adesivo. Não, ele entregava. Ou seja, o governo federal mandava, enviava, chegava lá no Ceará, estava na imprensa. Ele Sim. entregando a chave das ambulâncias. Peraí. Aí a manchete era, Camilo Santana entrega. É isso aí. Entrega. Mas quem foi que enviou? Nós entrevistamos aqui o professor Carlos Barros, ele falou a mesma coisa no Amazonas. Sim. Ia um monte de coisa do governo federal para lá e o pessoal do PT pegava os projetos todos e apresentava como se fosse deles. O que o governo Bolsonaro entregou de residência do Minha Casa, antes era Minha Casa Minha Vida, ficou Casa Verde e Amarela, o governo do PT não entregou nos 2 mandatos de Lula e no 1 mandato e meio da Dilma. Em 1 mandato só, o Bolsonaro entregou mais residência. Em 1 mandato só. Sim, Mesmo porque com a todos eles pandemia, somados, né? Mesmo com pandemia, mesmo com problema econômico mundial, com tudo. Com redução da carga. De imposto. Redução de imposto. Redução de imposto. Que agora o Haddad está querendo aumentar mais ainda. Mais Exato. ainda. Então, a comunicação. Eles dominaram através da comunicação. Perfeito. E a perseguição lá no Ceará, como é que foi? Olha, na Assembleia Legislativa, para mim foi uma escola. Uma escola antes de eu vir aqui para o Congresso Nacional. Éramos 46 deputados federais, 42 da base e 4 de oposição. Eu e mais 3. Caramba. Os outros 3 não gostavam tanto de brigar, de peitar. Então, Ficou sozinho. então tava lá. Você tá naquele bar tendo briga de 46. Tava igual o Leônidas, né? Os 300. Chegou no ponto que, certa vez eu estava no meu gabinete e chegou uma pessoa com uma documentação e disse, André, tem um deputado aqui da Assembleia Legislativa que é envolvido com facção criminosa. E aqui tá tudo. Tá a prova, tá a documentação, tá tudo. Eu preciso que você denuncie. Eu olhei aqui e eu disse, olha, é muito difícil para mim denunciar outro parlamentar porque não é da minha competência. Meu papel é fiscalizar o governo e tal. Mas eu não vou engavetar, isso eu garanto. Peguei aquela documentação toda, saí do gabinete e fui direto pro Ministério Público. Entrega para autoridade competente, né? Claro. E eu assinando. Ou seja, encaminhei a notícia de fato, mas eu assinei. Fui lá e disse, olha, sob sigilo, quero que vocês se investiguem, porque isso aqui é grave e tal. Assinei lá e tal, dei entrada. Enfim, isso deve ter sido uma quinta-feira, uma quarta quinta-feira. No outro dia eu vim para Brasília. Estou eu em Brasília no hotel e os meus assessores me ligam, desesperados. André, olha isso aí, quando eu olho a capa do jornal. O que é que aconteceu? O procurador ligou para o presidente da Assembleia
e disse, André entrou aqui com a documentação, falando isso, o deputado tal. O que é que eu faço? Mas esse é o procedimento jurídico Não, normal? claro que não. Mas quando foi que saudades do tempo que a gente tinha o procedimento jurídico correto. O presidente da Assembleia disse, manda para a imprensa. O cara mandou para a imprensa a cópia de tudo. Caramba. Como foi que a imprensa noticiou? Deputado André Fernandes acusa o deputado tal de envolvimento com o PCC. Capa de jornal. Caramba. Primeira coisa que eu penso, minha família. Sim. Claro. Desespero, eu quero primeiro avião, voltar para casa e minha família, pelo amor de Deus, botaram minha cara. Eu vou lá, peço sigilo e no outro dia tá a minha cara no jornal, na capa do jornal. O PDT, dos Ferreira Gomes, entrou com um processo no Conselho de Ética. É muito, assim, muito bonitinho, Tudo sabe? amarradinho, né? Cara, vê só. O partido também do presidente da Assembleia. Eu entro com processo, com pedido de investigação. O procurador liga no presidente, que é do PDT. O presidente solta para a imprensa. A imprensa noticia. André acusa. Não é pede investigação, é acusa. Como se eu tivesse, sei lá, Pô, feito se um vídeo tivesse o- dizendo fulano fez Pois é. isso. Isso. André Fernandes acusa o deputado tal de... Aí vai o partido do presidente da Assembleia, que era o Ferreira Gomes, entra com representação do Conselho de Ética, não pelo que eu fiz, mas usando a manchete. Usando a manchete. Sobre qual a alegação? Acusação falsa. Ou seja, não era um pedido de investigação em sigilo. Que se fosse falso, ou que se não tivesse fundamento, o que a pessoa me entregou, estava sob sigilo e ia morrer, e ninguém ia ficar sabendo. Exato. Foi para lá. Resultado. Eu fui suspenso da Assembleia Legislativa por 30 dias. Eu tive meu mandato suspenso por 30 dias. Porque eu ousei encaminhar uma denúncia ao Ministério Público. Você me pergunta, como é que é a perseguição? O mesmo plenário que me puniu porque eu pedi que o Ministério Público investigasse o suposto envolvimento de um deputado com a facção criminosa, foi o mesmo plenário que anos atrás absolveu Guimarães, quando ele estava envolvido com dinheiro do mensalão na cueca. Ele era deputado estadual, para quem não sabe. Então, o mesmo plenário que pegou Guimarães e disse não é motivo suficiente para lhe caçar ou lhe suspender, foi o mesmo que olhou para mim e disse é um absurdo que você encaminhe um pedido de investigação. É a quadrilha. É isso. Caramba. Então, ele responde, e aí, tem perseguição? Tem. Nítida. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no teatualizei.app.